Você está sendo julgado, agora, em silêncio, pela sua ausência, pelo seu olhar, pelo que você não diz. E enquanto você acredita que o silêncio te protege, ele está construindo uma versão de você que talvez nem reconheça. Sartre sabia disso. Ele dizia que não fazer nada já é fazer algo, e que a neutralidade é uma ilusão perigosa para homens que querem ser respeitados. Você cresceu acreditando que ficar calado era sinônimo de poder, e não reagir te dava controle. Mas, e se eu te disser que, em muitos casos, o silêncio é apenas uma forma sofisticada de submissão, uma maneira de evitar a responsabilidade de se posicionar e de deixar que outros escrevam quem você é? Aqui você vai entender quando o silêncio te eleva e quando te entrega. Quando ficar calado é estratégia e quando é apenas medo disfarçado de sabedoria. Porque Sartre não estava interessado em homens que se escondem atrás da neutralidade. Ele falava de liberdade radical. Liberdade exige posicionamento, mesmo quando dói. Se você já sentiu que está sendo mal interpretado, mesmo quando não fez nada, escreve aqui nos comentários. Isso pode ser o início da sua mudança. E se conhece alguém que vive sendo julgado em silêncio, compartilha isso. Eles vão entender por quê. Você foi programado para acreditar numa mentira. Fique em silêncio, isso te dá poder. Não reaja, deixa eles falarem. Quem se explica, se perde. Frases bonitas. Filosofia de boteco. Mas Sartre riria disso, porque ele sabia que ser livre não significa ser passivo. Significa ser responsável por cada escolha, incluindo a escolha de não escolher. O homem moderno vive numa armadilha existencial. Ele acha que não se posicionar o protege do julgamento, quando, na verdade, o entrega de bandeja. Porque o mundo não para perguntar suas intenções. O mundo te lê, te interpreta, te define. E se você não participa dessa definição, outros farão por você. E raramente será só a versão que você gostaria. Sartre chamava isso de má-fé. Você finge que não está fazendo uma escolha, quando, na verdade, está fazendo a pior de todas, a de deixar sua narrativa nas mãos de quem te observa. Você se convence de que está sendo neutro quando está sendo omisso, de que está sendo forte quando está sendo covarde. Pense em quantas vezes você ficou calado para evitar conflito, para não parecer defensivo, para não dar munição para quem te critica. E o resultado? Eles criaram a própria munição. Interpretaram seu silêncio como admissão de culpa, como fraqueza, como falta de caráter. Você tentou ser sábio e acabou sendo lido como culpado, porque o silêncio sem presença não é poder, é ausência. E a ausência, em contextos de julgamento, sempre será preenchida pela narrativa de quem tem coragem de falar. Você cede o palco, entrega o microfone, e depois se pergunta por que a história que contam sobre você não tem nada a ver com quem você realmente é. Você acha que só está sendo julgado quando o conflito é explícito, quando alguém te ataca diretamente, quando a acusação é clara. Mas Sartre sabia que o julgamento mais perigoso é o silencioso, aquele que acontece nos olhares, nas pausas, nas entrelinhas das conversas, que você nem percebe que estão acontecendo. Em ambientes sociais, profissionais ou afetivos, você está sempre sendo observado, sempre sendo interpretado. Suas reações, suas omissões, a forma como você responde ou deixa de responder, tudo isso constrói ou destrói sua narrativa pública. E se você não participa ativamente dessa construção, será sempre refém da versão que outros criam de você. Pense na última vez que você foi mal interpretado. Na última vez que alguém criou uma história sobre suas intenções que não tinha nada a ver com a realidade. Você provavelmente ficou indignado. Como eles podem pensar isso de mim? Mas a pergunta certa seria: o que eu fiz para permitir que pensassem isso? Porque Sartre era brutal nesse ponto. Ele não acreditava em vítimas inocentes da má interpretação. Para ele, se você está sendo lido de forma errada, é porque não assumiu a responsabilidade de ser lido de forma certa. É porque deixou sua imagem nas mãos do acaso.
Ou pior, nas mãos de quem não tem interesse algum em te ver bem. O silêncio sem presença é leitura fácil. É interpretado como culpa, como fraqueza, como confusão, porque as pessoas não param para analisar suas intenções filosóficas. Elas veem comportamento e criam narrativa. Veem omissão e preenchem lacunas, e raramente preenchem a seu favor. É por isso que homens que ficam calados durante acusações costumam ser vistos como culpados, mesmo quando são inocentes. É por isso que homens que não se defendem durante fofocas acabam sendo definidos por essas fofocas. Não porque o mundo é injusto, mas porque abdicaram do direito de escrever a própria história. Nem todo silêncio é igual. Sartre sabia disso. Existe o silêncio que vem de força interior, calculado, intencional, carregado de presença. E existe o silêncio que vem de medo, reativo, defensivo, vazio de autoridade. A diferença entre eles não está no que você não diz, mas em por que você não diz. Silêncio estratégico exige presença, intenção e autoridade. É o silêncio do homem que sabe exatamente o que está fazendo quando escolhe não falar. Que está ciente do impacto da sua omissão, que usa o não dizer como ferramenta consciente, não como escudo inconsciente. Esse homem não fica calado porque tem medo de parecer defensivo. Fica calado porque sabe que algumas acusações são tão pequenas que uma resposta as engrandeceria. Não fica calado porque não sabe o que dizer. Fica calado porque sabe que, às vezes, deixar o outro falar demais é a melhor forma de expor sua própria pequenez. Mas a maioria dos homens pratica o silêncio de fuga. Ficam calados porque não sabem como responder, porque têm medo de piorar a situação, porque esperam que o problema se resolva sozinho. Esse silêncio não comunica poder, comunica ausência. Não projeta força, projeta paralisia. Sartre diria que esse tipo de silêncio é má-fé existencial. É você fingindo que não tem escolha, quando na verdade está escolhendo a opção mais fácil. Está se convencendo de que ficar calado é sabedoria, quando na verdade é apenas uma forma de evitar a responsabilidade de se posicionar. A diferença é simples. Silêncio estratégico comunica. Silêncio de fuga apenas omite. Um fala através do não dizer. O outro simplesmente não fala. Um é presença silenciosa. O outro é ausência ruidosa. Se alguma parte desse vídeo já te fez refletir sobre o tipo de silêncio que você pratica, marque esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas por você mesmo. Sartre tinha uma obsessão: desmascarar a má-fé. E uma das formas mais comuns de má-fé masculina é a crença de que é possível ser neutro em contextos de conflito, de que é possível não tomar partido, de que é possível ficar fora do jogo e ainda assim não ser afetado por ele. Ficar neutro é, muitas vezes, mentir para si mesmo para evitar conflitos. É fingir que você não está fazendo uma escolha quando, na verdade, está fazendo a escolha de não escolher. E é, em si, uma escolha com consequências. Sartre chamava isso de fuga da liberdade. Você é livre para se posicionar, mas foge dessa liberdade porque ela vem com responsabilidade. Pense na última vez que você ficou neutro numa discussão que te afetava diretamente. Quando alguém falou mal de você e você decidiu não entrar nessa. Quando fizeram uma acusação e você escolheu deixar passar, você se convenceu de que estava sendo maduro, equilibrado, sábio. Mas Sartre perguntaria: você estava sendo sábio ou estava fugindo? Porque neutralidade, em contextos de ataque, raramente é interpretada como sabedoria. É interpretada como fraqueza, como culpa, como falta de caráter para se defender. As pessoas não veem um homem equilibrado que está acima do conflito. Veem um homem que não tem coragem de enfrentar o que está sendo dito sobre ele. A má-fé da neutralidade funciona assim. Você se convence de que não precisa se posicionar, porque quem te conhece sabe quem você é. Mas e quem não te conhece?
E quem está formando opinião sobre você baseado no que outros dizem? E quem está decidindo se vai confiar em você, trabalhar com você, se relacionar com você? Esses não têm acesso à sua versão dos fatos. Só têm acesso ao que é dito e ao que você não diz em resposta. E seu silêncio, para eles, não é neutralidade, é consentimento, é admissão, é confirmação de que, talvez, só talvez, o que estão dizendo sobre você seja verdade. Sartre seria implacável com isso. Ele diria que você está usando a neutralidade como desculpa para evitar a angústia da escolha, que está fingindo que pode existir sem se definir, quando na verdade está sendo definido pela sua própria omissão. Mas Sartre não era um defensor do silêncio nem da tagarelice. Ele era um defensor da escolha consciente. E às vezes, a escolha consciente é falar, é se posicionar, é usar a palavra como ferramenta de definição de si mesmo, não como arma de defesa desesperada. Falar com clareza, sem tentar convencer, é um ato de poder real. É você assumindo a responsabilidade de escrever sua própria narrativa, de não deixar que outros preencham as lacunas da sua história com as próprias fantasias, de ser autor, não personagem. Mas existe uma diferença brutal entre falar para se defender e falar para se definir. Defesa implica culpa, definição implica autoridade. Defesa busca absolvição, definição busca clareza. Defesa é reativa, definição é proativa. Quando você fala para se definir, não está tentando convencer ninguém de nada. Está apenas estabelecendo sua versão dos fatos, sua perspectiva, seu posicionamento, e deixando claro que, independentemente do que outros pensem, você sabe quem é e não tem medo de verbalizar isso. Frases que encerram julgamentos sem submissão funcionam assim. É assim que você vê. Você tem o direito de pensar isso. Eu tenho o direito de não aceitar. Sua interpretação diz mais sobre você do que sobre mim. Não estou aqui para te convencer. Estou aqui para esclarecer minha posição. Essas frases não são defensivas, são definitivas. Não buscam aprovação, buscam encerramento. Não tentam mudar a opinião do outro. Apenas deixam claro que você não está disponível para ser definido por ela. Sartre admiraria isso, porque é liberdade em ação. É você assumindo a responsabilidade de existir nos seus próprios termos, não nos termos de quem te julga. É você escolhendo ser incompreendido a ser mal interpretado. Sartre tinha uma visão radical sobre a existência humana. Para ele, você não nasce com um propósito pré-definido. Não vem ao mundo com um manual de instruções sobre quem deveria ser ou como deveria agir. Você simplesmente existe e cabe a você decidir o que fazer com essa existência. Isso significa que você não está no mundo para ser lido, interpretado ou compreendido pelos outros. Está no mundo para escrever quem você é, para definir seus valores, suas escolhas, suas fronteiras, para ser autor da própria narrativa, não personagem na narrativa de outros. Calar, agir ou se posicionar são escolhas com peso. Cada uma delas comunica algo sobre quem você é ou quem está se tornando. E a liberdade existencial exige que você seja consciente sobre o que cada ação ou omissão comunica. Que você assuma a responsabilidade pelo impacto das suas escolhas, mesmo quando, especialmente quando, essas escolhas são mal interpretadas. É por isso que o silêncio inconsciente é tão perigoso. Não porque seja silêncio, mas porque é inconsciente. Você fica calado sem saber por quê, sem calcular o impacto, sem se responsabilizar pelo que essa omissão comunica sobre você. O homem que entende isso não fica refém das interpretações alheias, mas também não as ignora. Ele sabe que vive num mundo social onde percepção às vezes importa mais que realidade, onde narrativa às vezes tem mais força que fatos. E ele age, ou deixa de agir, com plena consciência disso. Isso não significa que ele vive para agradar. Significa que ele vive com estratégia, que escolhe suas batalhas, que sabe quando vale a pena se explicar e quando vale a pena deixar os outros se explicarem sozinhos.
e usa tanto o silêncio quanto a palavra como ferramentas conscientes de autodefinição. Sartre diria que essa é a única forma de ser realmente livre, não fugindo das consequências das suas escolhas, mas assumindo-as completamente. Não evitando o julgamento alheio, mas sendo indiferente a ele. Não tentando controlar como os outros te veem, mas controlando como você se apresenta. Quando o mundo te julga, a primeira reação é pensar que o problema está no julgamento. Que as pessoas são injustas, precipitadas, mal intencionadas, e às vezes são mesmo. Mas Sartre te lembraria de algo fundamental. Não é a acusação que te condena, é a sua resposta a ela, ou a falta dela. Porque o julgamento alheio é apenas ruído, é a opinião de quem não tem acesso à totalidade da sua história, dos seus motivos, das suas circunstâncias. Mas a sua resposta ao julgamento, essa diz tudo sobre quem você realmente é, sobre como você se vê, sobre o quanto você se respeita. Se você responde com desespero, está dizendo que a opinião alheia vale mais que a sua própria. Se responde com agressividade, está dizendo que se sente ameaçado por versões distorcidas de si mesmo. Se não responde por medo, está dizendo que prefere ser mal interpretado a correr o risco de ser rejeitado. Mas se você responde, ou deixa de responder, com consciência, está dizendo algo completamente diferente. Está dizendo que sabe quem é, que não precisa da validação alheia para existir, e está disposto a ser incompreendido se isso significar preservar sua integridade. O silêncio só vale quando é uma escolha, nunca quando é uma fuga. E a palavra só vale quando é definição, nunca quando é justificação. Porque o homem que Sartre admirava não era nem o que ficava sempre calado, nem o que falava demais. Era o que sabia a diferença entre eles e agia de acordo. Não é o julgamento que te define, é a sua consciência diante dele. É como você escolhe existir quando outros tentam definir quem você é. É a coragem de ser autor da própria história, mesmo quando, especialmente quando, outros querem escrever por você. Agora me diz, você ainda vai deixar que outros escrevam quem você é, ou já entendeu que essa responsabilidade é só sua? Escreve isso. É o seu contrato de ruptura com a passividade existencial. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui a ilusão não sobrevive, e nem a má fé.